Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, trazendo as últimas informações do Botafogo, claro, a escolha do novo treinador do Botafogo, informação trazida mais cedo pela Joana de Assis, lá no Redação Sport TV, que o Botafogo encaminhou a contratação aí do Franklin Carvalho, ex-auxiliar do Arthur Jorge, vai ter aí a sua primeira experiência profissional como treinador no Botafogo. Bom, falar um pouquinho dessa escolha, já tem aí um acordo basicamente encaminhado, verbalmente já, e deve estar sendo assinado agora na tarde de hoje mesmo, então o anúncio deve estar bem próximo mesmo, entre hoje e amanhã, o anúncio oficial do Botafogo. Hoje, o Botafogo vai a campo contra a equipe do Mirassol, ainda no comando de Rodrigo Belão. E aí eu vou trazer para vocês aqui a lista de relacionados, como deve vir o Botafogo, porque hoje, acho que acima de qualquer coisa, o que o Botafogo precisa são os 3 pontos, é sair com a vitória, mesma tônica que eu usei no jogo contra o Bragantino. Acho que era importante o Botafogo sair com vitória, porque uma vitória atrás da outra, ela vai pelo menos amenizando, botando um pouco de panos quentes em toda a situação que vem acontecendo nos bastidores do Botafogo, essa briga entre associativo e sócio majoritário, enfim, dentro de campo a coisa precisa ser resolvida de maneira pragmática. O Botafogo precisa entrar em campo, vencer a partida, e talvez hoje nem tanto convencer, porque vamos ter aí o início de um novo trabalho com um novo treinador. A gente sabe que essa situação vai precisar de um pouco mais tempo para o novo comandante aí colocar o seu estilo de jogo e muito mais do que isso, né? Colocar vontade dentro de campo, colocar tranquilidade e de alguma forma isso nos traga vitórias nas 4 linhas. Vou contar isso tudo para vocês e muito mais depois da vinheta. É isso, meus amigos, você que está chegando agora aí, deixa aquele like, dá aquela moral pro canal Gigante Glorioso, compartilha esse vídeo e, claro, verifica a sua inscrição aqui, se ainda é inscrito no canal Gigante Glorioso, porque às vezes o YouTube tem esses problemas, aí somem algumas inscrições, aí te dá uma verificada, depois você ainda está inscrito aqui no canal. Agradecer a todo mundo aí pela audiência hoje na nossa live pela manhã, muito obrigado, a live foi meio de surpresa, não um dia que a gente costuma fazer, mas mesmo assim todo mundo chegou junto, foi um bate-papo bacana, é importante vocês estarem participando com a gente sempre na live, que eu acho que torna ela mais dinâmica e mais interessante, beleza? Bom, hoje tem Botafogo e Mirassol no estádio Newton Santos. Não temos aquela expectativa grande de público, pelo momento conturbado, o horário ruim também. 7h30 da noite, hoje o Botafogo enfrenta a equipe do Mirassol. A gente vai trazer aqui, claro, uma análise das 2 equipes, trazer como deve vir a equipe do Botafogo, como deve vir a equipe do Mirassol, que deve ter alguns reencontros ali, Gabriel Pires, Tiquinho Soares, talvez Eduardo, né, que está voltando de lesão, enfim. Vamos falar sobre as 2 equipes também, mas também, antes disso, falar sobre a possibilidade de anúncio, daqui a pouquinho, inclusive, do novo treinador do Botafogo, o Franklin Carvalho. E aí, obviamente, que é meio nítido, né, o momento de escolha do Franklin Carvalho não ser o momento ideal para uma aposta do tamanho do Franklin Carvalho. E aí, separar, claro, né, o grande profissional que sempre foi e respeitou o Botafogo, o Franklin Carvalho, e que talvez assuma agora como treinador do Botafogo, mas a gente analisando o momento, talvez não fosse o ideal um treinador que ainda não teve a experiência como treinador para assumir nesse meio de turbilhões de coisas que acontecem no Botafogo atualmente. Mas tudo indica que seja realmente o nome escolhido. Notícia trazida hoje cedo pela Joana de Assis, lá na Redação Sport TV. A gente comentou sobre isso na nossa live. Agora há pouco o UOL também indicou um acordo já verbal, chamado de acordo de cavalheiros entre o treinador e a instituição já, para que em breve seja assinado esse contrato. Então já está tudo sendo encaminhado para que já ocorra o anúncio do Franklin Carvalho. Falar que é um nome preferido entre os torcedores do Botafogo, não é. Obviamente não era. A gente já vinha fazendo essas enquetes aqui há um tempo, desde que o nome do Franklin Carvalho foi especulado. Era o nome menos quisto ali para os torcedores do Botafogo, apenas ficando na frente do Belão. Mas o momento, a questão financeira, a gente falou isso na live hoje mais cedo, pesou tudo para esse direcionamento, para que a escolha se encaminhasse muito mais para a questão do Franklin Carvalho. Pesando muito mais do que, claro, o fato do profissional conhecer a estrutura do Botafogo, que isso a gente sabe que é importante, tem seu grau de importância, mas não é o fundamental. Conhecer estrutura, isso aí qualquer treinador de gabarito pode chegar e conhecer a estrutura e fazer um bom trabalho em pouco tempo. Mas a questão financeira é o que realmente pesou para a vinda do Franklin Carvalho. Custo baixo, né? Não precisa pagar multa de nada, é só trazer.
salário certamente vai estar dentro daquilo que o Botafogo pode oferecer no momento. Então, um direcionamento muito mais financeiro do que técnico, tenho certeza, para essa escolha do Botafogo, para essa nova aposta. Mais uma entre a lista de apostas que o Botafogo vem tentando na era SAF como treinador. E claro, desde o momento em que o Franklin Carvalho vestir a camisa do Botafogo, assinar o seu contrato, se for anunciado, tenho certeza que boa parte da torcida, por mais ressabiada que seja, vai apoiar o trabalho do treinador, porque é assim que eu imagino, né? Vestiu a camisa do Botafogo, a gente vai tentar dar o nosso voto de confiança. Pelo menos eu acho que é assim que as coisas funcionam e é assim o que a gente tem visto. Independente dos nomes que apareceram aqui já, nomes muito contraditórios, já tivemos Renato Paiva, David Ancelotti, todos eles a torcida de cara, mesmo não querendo, apoia. Apoia porque está representando a nossa instituição ali. Mas, certamente, cá entre nós, não era o nome que a gente esperava para comandar um vestiário no momento de turbulência, para comandar. Porque é o que eu falei mais cedo, eu acho que o Botafogo precisava muito mais de um pulso firme nesse momento do que talvez um problema técnico, um problema tático para se resolver. Problemas táticos para se resolver, todo mundo vai precisar ter, obviamente, um cara de gabarito para estar à frente de um projeto do tamanho do Botafogo e tá gabaritado para resolver esses problemas. Mas vai muito além, vai muito além. É um cara que vai chamar a responsabilidade, vai conseguir fazer com que atletas que não vêm desempenhando o mesmo futebol, que não desaprenderam a jogar, voltem a jogar bem. Será que o Franklin é um cara preparado para executar esse papel? Aí fica de uma maneira obscura, porque a gente não sabe ainda. A gente não sabe porque a gente não tem como avaliar o trabalho do Franklin Carvalho fora o trabalho dele de auxiliar. O Franklin ainda não executou seu trabalho como treinador, de fato. Então, é um pouco, como eu falei, mais uma aposta. Bom, enquanto a gente aguarda o anúncio do Franklin Carvalho, o Botafogo tem a missão hoje diante da equipe do Mirassol no estádio Newton Santos, às 7h30 da noite, ainda sob o comando de Rodrigo Belão. Né? O Botafogo divulgou a lista de relacionados para essa partida, a gente vai trazer aqui também a provável escalação, mas tá aí, entre os relacionados figurando aí a volta do Ferrarese, que estava disputando os amistosos com a equipe venezuelana, a seleção venezuelana. Goleiros Christian Lor, Léo Link e Raul. Não tem muito para onde correr. Alex Telles, Bastos, Caio Roque, Ferrarese, Justino, Mateu Ponte, Vitinho e Ítalo são os defensores do Botafogo. No meio campo, Alan, Christian Medina, Denilson, Huguinho, também de volta da seleção. Montoro, Newton e Santi Rodrigues. E no ataque, Arthur Cabral, Jordan Barreira, Júnior Santos, Vidalba, Matheus Martins e Natan Fernandes. A partida contra o Atlético Paranaense ela deixou um recado de desânimo e de falta de confiança do torcedor muito grande, com boa parte desses atletas que estão na lista de relacionados. E aí, o que a gente espera, pelo menos para hoje, são as mudanças que podem refletir num resultado positivo, que a gente vai encontrar um Mirassol que está numa situação pior até do que a nossa, apesar de toda a campanha mágica do Mirassol no ano passado, esse ano não começa nada bem. O Mirassol é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o 17º e ambos ali estão com 6 pontos. O Mirassol, a última vitória foi na estreia do Brasileirão contra o Vasco. A única vitória do Mirassol e depois uma sequência aí de empates e derrotas. Então também não vem num momento muito bom a equipe do Mirassol, né? Mesmo com toda a perspectiva em cima de Libertadores, depois da campanha magnífica de 2025, o Mirassol não começa bem o ano de 2026, assim como o Botafogo também não. Bom, como é que deve vir a equipe comandada pelo Rodrigo Belão para enfrentar o Mirassol logo mais às 7h30, né? Raul, Bastos e Ferrarese, a volta do Ferrarese depois dos amistosos pela seleção, e o Alexander Barbosa que está suspenso, para variar, né? Alex Telles e Vitinho formam a dupla de laterais ali. E o meio-campo, Edenilson e Medina. E aqui eu já começo a enxergar um problema, porque. E aí, obviamente, na leitura feita na partida contra o Atlético Paranaense, onde todo mundo jogou muito mal. O Botafogo foi mal no todo. Mas algumas questões me incomodaram no meio-campo do Botafogo, entre Edenilson e Medina. Edenilson é um cara que pisa muito na área, é um cara que vai muito à frente. E o Medina, ele não tem como principal característica ser aquele cara marcador. Em alguns momentos aconteceram alguns desentendimentos entre Medina e Denilson, o que acabou gerando diversos espaços ali, onde a equipe do Atlético Paranaense aproveitou. A gente não pode cometer esse mesmo erro contra a equipe do Mirassol. Precisa acontecer um entendimento ali entre Medina e Edenilson, momentos de marcação, quem é que vai fazer a cobertura, quem é que não vai, na hora de pisar na área, tem o Medina cobrindo, enfim, em alguns momentos a gente teve essa deficiência na partida contra o Atlético Paranaense, coisa que a gente não pode repetir na partida de hoje. Montoro, Santos Rodrigues, Matheus Martins e Júnior Santos, enfim.
Arthur Cabral, acho que sem condições morais de entrar em campo hoje. Acho que seria prejudicial para o time num todo, tecnicamente, para o Botafogo, obviamente, seria um problema. Para o próprio atleta também, cara. Enfim, depois de negociação com o Corinthians, o cara demonstrar que não tem a mínima aptidão física para poder entrar em campo. Foi a demonstração que ele teve diante da equipe do Atlético Paranaense. Então, acho que hoje é para poupar o torcedor, poupar o Botafogo e poupar o próprio atleta a não entrada de Arthur Cabral com a camisa do Botafogo hoje. E aí, de resto, acho que esses 11 iniciais ali podem sim sair com os 3 pontos do estádio Newton Santos. Se vão sair, aí realmente a gente vai precisar aguardar mais tarde para poder ver. O que eu acho que hoje é momento de pragmatismo, momento de Botafogo entrar em campo para simplesmente ter como objetivo sair com a vitória dentro de casa. É se agarrar no clichê mesmo, porque vai começar um trabalho de novo treinador em breve. O objetivo hoje do Rodrigo Belão é entrar em campo para sair com 3 pontos, para poder dar uma segurada nessa crise que assola o Botafogo de todas as maneiras, de todas as direções. 3 pontos, acho que começa a pelo menos dar aquele respiro para que o novo treinador comece seu trabalho, talvez com o mínimo de paz possível, que coisa que a gente não está tendo ultimamente. Como é que vem a equipe do Mirassol? O Mirassol vem aí com o Walter, João Vitor, William Machado, o Igor Formiga, lateral direito, Vitor Luiz, Aldo Filho, Neto Moura e o meio-campo Gabriel Pires, velho conhecido da torcida do Botafogo. No lado direito do ataque, o Negueba, o Galeano e o Tiquinho Soares, isolado lá na frente, fazendo ali o pivô, aquele papel que a gente já conhece muito bem, só que dessa vez um pouco menos mobilidade, né? O Tiquinho já não é mais aquele Tiquinho Soares, apesar de ser um grande atacante, um grande goleador, e preocupa, claro, né? Pode surgir uma lei do ex em pleno estádio Newton Santos, obviamente a gente não quer isso, mas todo mundo de olho em Tiquinho Soares. E a possibilidade também da entrada do Eduardo. O Eduardo que estava lesionado, né, e hoje pode ser que retorne aí à equipe do Mirassol. Como eu falei, Mirassol não vem num bom momento, mas independente disso, o Botafogo também não vem num bom momento. Mas joga dentro de casa, joga com a equipe que tem, com todos os seus problemas, tem suas qualidades. E aí a gente espera sair daí, pelo menos com a vitória, que é o que nos interessa para hoje. Apenas a vitória interessa hoje para o Botafogo. Beleza? Mais tarde, gente, claro, a gente tem live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso, então fica ligado, ativa as notificações para ficar por dentro. Fico por aqui, forte abraço, saudações alvinegras.